Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando o jogo entre Palmeiras e Santos. Em noite inspirada de Vitor Roque, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão e manteve o Santos na zona de rebaixamento, ao vencer o clássico por 2-0 no Allianz Parque pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a opinião dos comentaristas. O jogo não, hein? 2-0, vitória do Palmeiras. Essa é uma das... Eu acho que perdi as contas, mas eu contei das 9 defesas do Brasão, dos quase 30 chutes do Palmeiras. Foram 11. Foram 11, tá vendo? Eu contei 11. Até a nona. É 11 defesas. Eu contei até a nona, e não foram Calçade. Simples, defesas assim, comuns. De todos os níveis e de várias defesas de um nível muito complicado, o que mostra o que foi o jogo, vitória mais do que justa do Palmeiras, com brilho do Vitor Roque no segundo tempo e o Flaco fazendo uma partidaça, sem Calçade, tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos acompanha, boa noite. Eu acho que foi um jogo bem legal. Foi. Sim, por quê? Porque é reta final de Brasileirão, então você tem uma emoção, uma ansiedade de quem está brigando pelo título, é natural. Uma dificuldade imposta pelo Santos e pelo Palmeiras também. Então o Palmeiras foi buscar dificuldade para o jogo dele e o Santos se aproveitou muito bem disso. Tanto que veio um primeiro tempo mais difícil. Era um Palmeiras, se você olhar para o jogo contra a LDU, semana passada, faz uma semana, o Palmeiras tinha desde o início o Alan, nesta equipe que jogou, e tinha mais um zagueiro, o Murilo. Hoje ele tinha o Kelvin na equipe, ele tinha mais um volante, o Martínez. Então era um Palmeiras assim, lidando com o jogo, porque não era uma vitória que você buscava um 4-0, você precisava de uma vitória simples. Mas o que mudou no segundo tempo foi quando o Palmeiras ele ganha uma velocidade que não havia na primeira etapa, que é uma velocidade com eficácia, com circulação da bola, mas com eficácia. Às vezes a bola circula muito rápido, mas ela não chega ao destino, né? A equipe não consegue se organizar. E o Palmeiras não fazia isso. O Palmeiras tentou o Kelvin mais aberto no primeiro tempo, com o Piquerez mais perto dos zagueiros para uma saída organizada. Andreas Pereira, aquele jogador que vem receber dos zagueiros para uma bola mais longa. Mas o Palmeiras tinha muita dificuldade ali para jogar o futebol que ele pode jogar, principalmente tendo o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Bom, segundo tempo com o Felipe Anderson e o Alan... Aí o Alan bem, né? Porque aí o Alan põe essa velocidade com eficácia. Logo na primeira bola dele, o Palmeiras exige uma defesa sensacional do Brasão. Então, são caras que conseguem modificar o jogo. E eu também esperava até antes o Veiga, no lugar do Emiliano. Também demorou um pouquinho. Mas o Veiga entra para jogar do lado esquerdo com o Felipe Anderson. Então foi um jogo de estratégias, de muita organização pelo lado do Palmeiras e uma tentativa de sobrevivência do lado do Santos, mas não foi possível. É que aí a diferença, o Calçade falando das substituições, né, Jean? E teve um momento do segundo tempo que eu falei, gente, a diferença. O Palmeiras faz substituições, coloca o Alan, coloca o Felipe Anderson, né? Colocou o Veiga depois, e aí o Santos colocou Tassiano, o Santos colocou o Guilherme. Quando a gente fala das substituições, fica bem clara aí a diferença também entre as duas equipes, também nesse aspecto, né? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, pior que sabe que eu acho que assim, o Santos fez uma partida digna. Foi digno. E embora... E acho que o que impressiona é isso. Apesar do Santos ter feito uma partida digna, o Palmeiras finalizou 31 vezes. Pois é. O Brasão foi indiscutivelmente o melhor jogador do Santos na partida. O placar foi 2-0 e poderia ter sido mais. Quer dizer, então a gente está falando de um Santos que fez um jogo digno, mas de um Palmeiras que foi muito superior. Eu acho que desde o começo do jogo, né, os 20 minutos iniciais foram com aquele ímpeto que a gente está acostumado a ver. Talvez a exceção nos últimos jogos todos do Palmeiras em casa tenha sido apenas o jogo do Cruzeiro. Eu acho que muito por mérito do Cruzeiro. Mas foi um Palmeiras que acho que foi muito bem. Poderia ter virado já vencendo na primeira etapa. Isso acaba não acontecendo. E acho até que o roteiro acaba dando mais emoção para o jogo do que o número de oportunidades indicaria. Quem vai ver os melhores momentos fala, pô, mas como que esse jogo teve a emoção, né? E permitiu num determinado momento, de repente, um resultado que não fosse a vitória do Palmeiras. O primeiro tempo terminou 0-0, bom lembrar. Exato, terminou 0-0. E é uma vitória que sai muito, eu estou de acordo com o Calçade, acho que as mudanças, elas sim
fazem muita diferença, com o Alan e com o Felipe Anderson. O Veiga dá um baita passe para o segundo gol e depois deixa, dá um baita passe para o terceiro gol também, que acaba não saindo. Mas o destaque do time, mais uma vez, foi a dupla Flaco e Vitor Roque. O Flaco, para mim, era o melhor em campo, até 1-0, e talvez, do ponto de vista técnico, foi aquele que jogou melhor, né, nos 90 minutos. É que o Vitor Roque acaba fazendo os 2 gols. Então, acho que os dois acabam até tendo uma nota igual na partida, porque o Vitor Roque fez os 2 gols e o segundo foi um golaço, mas a partida que fez o Flaco é inacreditável que este Flaco seja aquele mesmo que começou a sua trajetória pelo Palmeiras, que não conseguia dominar uma refinamento técnico, né? No primeiro tempo foi uma loucura, né, cara? Lances assim que você fala, realmente não parece mais aquele cara, hein? Senhor Vitor Birner, boa noite para você. Palmeiras, no momento, não tem momento errado para você dar uma vantagem ali na liderança, né? Mas ele já teve essa oportunidade num dado final de semana, a gente conversava sobre isso ontem, né? Com o Flamengo dando brecha, o Palmeiras não consegue passar pelo Cruzeiro. Exatamente. Agora, o Palmeiras não deu a brecha. E abre uma vantagem de 2 jogos, né? Porque pelo número de vitórias, se o Flamengo igualar, ainda assim o Palmeiras fica na frente. É verdade, William, boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é uma vitória muito do que é o Palmeiras coletivamente e da parte mental. Porque eu achei o Palmeiras... Se a gente for olhar o nível de jogo que a equipe vem apresentando constantemente no Brasileiro, é óbvio que eu não esperei que mostrasse isso depois da classificação na Libertadores, porque havia o desgaste, e em alguns poucos outros momentos, esse foi um Palmeiras menos inspirado na parte individual. Mas foi o mesmo Palmeiras no volume de jogo, na intensidade, na capacidade de gerar uma velocidade e uma pressão que deixa o jogo muito desconfortável para o adversário. Porque a bola está o tempo inteiro na área do adversário, a bola está o tempo inteiro indo no gol do adversário. Se houvesse inspiração, seria com força, mas também com jeito. Hoje, parece que o Palmeiras tinha que romper uma barreira santista, né? E isso parecia que ia acontecer a qualquer momento. Tanto é que o gol palmeirense que abre as portas da vitória é um gol que tem uma falha primária de um jogador do Santos. Mas o Palmeiras gerou tanta pressão em cima dos jogadores do Santos que ele aumentou muito a chance de acontecer uma falha. Você chega numa bola ali com pressão já 5 vezes em cima do jogador adversário, é uma coisa. Você chega um monte de vezes, você aumenta a chance, porque o jogo vai ficando desconfortável, o adversário vai ficando nas cordas e uma hora acaba acontecendo o erro, como foi o do Zé Ivaldo. Do Brasil a gente discute aqui se houve um novo erro no primeiro gol do Palmeiras. Sei que não teve, não. Depois a gente fala sobre isso. Então, assim, a vitória muito merecida do time que, com ou sem inspiração, é sempre muito intenso e sempre tem a mesma cara. É verdade. E isso está fazendo diferença nos pontos corridos. Muito, muito. Então, eu ia fazer a pergunta para o Pedro, eu ia falar, Pedro, o que sobrou para o Palmeiras hoje que de repente faltou para o Flamengo ontem? Claro que o adversário ontem do Flamengo era mais difícil, mais complicado do que pegar o Santos na situação que está. Mas o que sobra para esse Palmeiras que faltou para o Flamengo ontem, por exemplo? Tudo bem? Então, William, tudo bem. Boa noite você, Calçade, Jean, Vitor, fã do esporte aqui mais uma vez com a gente. Sem a gente combinar, acabou que o Vitor toca num ponto que eu queria falar, você me faz essa pergunta, porque eu estava pensando justamente... Imagino que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, ou na TV, ou no Disney Plus, ou no YouTube, estiveram aqui com a gente ontem. E aí eu vou pegar uma visão do programa de ontem para tentar complementar hoje. Porque ontem eu falava que, apesar daquele nosso debate aqui sobre jogou melhor, não jogou melhor, poderia ter feito 3-1 ali, depois teve a expulsão, era um Flamengo em muitos momentos disperso e é um Flamengo novamente no Campeonato Brasileiro e que ele oscila essa, vamos chamar, mobilização, a concentração. Está disperso ou não nos jogos que são importantes dessa reta final. Mas está falando de Flamengo? Não, mas é para explicar o Palmeiras. E o Palmeiras, a gente pode falar se demorou para romper, sabe, a defesa do Santos, se demorou para passar pelo Brasão, teve um ótimo primeiro tempo, o próprio Zé Ivaldo no primeiro tempo, o Ilharão baixando ali, protegendo. Mas é um Palmeiras que, desde o início, sabia qual era o jogo que ele estava jogando, o campeonato que ele estava jogando, o que ele estava buscando ali de vantagem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E acho que isso faz a diferença. Então, em times tão competentes,
quem quiser um pouco mais, mas é porque o querer parece muito subjetivo, mas quem se comportar de forma que desde o início busque, saiba como está buscando aquilo, acho que o Palmeiras hoje foi um pouco isso. E aí depois que abre sim a porteira ali, e tem Felipe Anderson, e tem Rafael Veiga, e tem a entrada do Alan, o Flaco já fazia um jogo bom, ele quase sai o gol ali, né? O Zé Ivaldo salva. E aí é muita gente num nível de concentração muito alto, tecnicamente jogando muito bem, para você achar que a coisa não vai dar certo. Porque se não fosse o Flaco no primeiro tempo, esse é o Vitor Roque no segundo. Se não fosse o Maurício ou o Sousa no primeiro tempo, você tem o Veiga com o Felipe Anderson no segundo. Então, a diferença para mim é essa. É como acaba abordando. Não adianta falar porque o São Paulo é mais time que o Santos, então gerou mais dificuldade. Mas tem uma questão de concentração e da forma que você está colocando ali, de como você está encarando cada jogo. A maneira como o Palmeiras entra, acho que foram 25 minutos iniciais, até o gol perdido pelo Flaco. O ritmo que o Palmeiras impõe ali, eu acho que todo mundo estava assistindo e falando, daqui a pouco vai acontecer. E daqui a pouco padrão, né? Exato. Então, assim, tirar o jogo com o pontos corridos é padrão. É exatamente isso. Pontos corridos é padrão. Então, eu olho para frente, você tem um Palmeiras com o Mirassol, vai ser difícil fora. Mas é um Santos, que eu acho que ele vai tentar imprimir o mesmo tipo de ritmo. O Vitória, a mesma coisa. O Fluminense, ele joga em casa. Então, o Palmeiras é difícil você olhar e não ter minimamente um norte, uma diretriz do que ele vai buscar em campo. O Flamengo é um time muito bom, tecnicamente muito bom. Quando imprime seu ritmo, tem muita qualidade. Não tem o Pedro está tentando buscar quem pode fazer junto com a Arrascaeta, ora um jogador, ora outro. Só que ele oscila nessa corrida final. Então acho que é isso que acaba fazendo um pouquinho de diferença, porque há pouco tempo atrás era um confronto direto que o Flamengo baixou ali. Agora não, o Palmeiras sem confronto direto já desgarrou de novo. Sim. 2 vitórias à frente é muito importante para... A gente está falando de 7 jogos que faltam nesse nível de atuação que o Palmeiras está tendo, que a gente está falando aqui. Não dá para o Alan começar como titular, não, hoje? Eu acho que ele vai começar vários jogos como titular. Aí a gente até não sabe, e provavelmente acho que ele vai ser perguntado sobre isso. Se não porque o Alan não começou como titular, porque o Alan talvez não tenha entrado no intervalo. Porque o último jogo eu entendo. Poupou lá contra o Juventude então, e tal, vindo o jogo contra a LDU, ok. E talvez até por ter sido poupado, muita gente imaginasse que ele fosse começar o jogo. Agora, pela partidaça que fez, né? Mas com o Abel não tem muito isso, né? Eu me lembro já com outros jogadores, no momento que todo mundo achava que o Scarpa ia virar titular absoluto e de repente o Scarpa esperou um pouco para se tornar o titular absoluto. Nesse caso, acho que hoje a gente já falou muito disso, né? Ele tem várias boas alternativas, então não é que o Sousa ou o Maurício não sejam boas alternativas. É claro que o Alan está jogando, acho que num nível muito alto, e a gente lembra do jogo contra a LDU, porque... Mas aí aquilo, foi o jogo contra a LDU. Também não é que a gente está falando que o Alan fez 6 jogos na sequência e aí chegou... Ele vai, acho que, alternar normalmente, acho que isso vai acontecer. Me parece que quando ele tem o Kelvin pela direita, talvez ele veja menos necessidade de ter o Alan por ali. Acho que vai mudar, né? Inclusive, quando o Alan entra, ele muda, ele segura mais o Piquerez também, que estava fazendo um papel de meia, né? Na hora que o Veiga entra também. Então, eu não sei, eu acho que o Abel ele vai rodar esse elenco, ele precisa rodar esse elenco. E, obviamente, o surgimento de um cara, porque começa o campeonato, ninguém fala, todo mundo fala, bom, tem Felipe Anderson, tem Rafael Veiga, tem os gringos todos, né, os estrangeiros todos contratados, e ninguém olha e fala, tem o Alan, tinha o Estevão e tal. E, no fim, o surgimento do Alan é uma novidade. Tanto que o Abel foi pedir o aumento para ele recentemente aí, porque já viu que este cara vai se tornar uma figura constante no time titular, ou se não no time titular, entrando durante o jogo. Eu entendo que o Abel, ele trabalha com o Alan todo dia, né? A gente vê o Alan em momentos muito específicos, são jogos, e é o jogo que você tira as informações, a gente pelo menos. O treinador tem o dia a dia. E não estou dizendo que o Alan esteja com defeitos, é claro que como jovem tem, como um jogador mais velho pode ter também, não é? Você fica mais velho, você perde os defeitos, tanto que no futebol brasileiro, se o cara fica mais velho, a gente chama de experiente. Ele pode continuar sem saber jogar bola, mas ele vira experiente. Não é o caso, eu acho que esse menino, ele tem o Abel no banco, é claro que, gente, é uma loucura imaginar que o futebol é só isso, mas ele tem no banco uma possibilidade radical de modificar partidas. E então ele começa com outro formato, que ele entende ser bom também. Começar com uma mudança já radical
Ele fez isso num dia que precisava tudo ser radical, que era quinta-feira passada. Sim. Ganhar 4-0 da LDU e ganhou. E o menino foi muito bem. Então, acho que essa trajetória do Alan, se ele continuar do jeito que ele vem jogando, ele vai ser um dia titular do Palmeiras, como foi o Estevão, como o Hendrick. Esses jogadores todos passaram pelo Abel e foram vendidos e foram titulares né, isso tudo bem. Agora, por algum motivo ele começa no banco. Assim, uma delas não sei se é na cabeça do Abel, isso faz diferença, mas se você não tem no banco, se começar com o Alan, alguém que mude o time radicalmente. Embora a mudança contra a LDU veio com o Veiga, veio com o Felipe Anderson, porque dão a essa flecha maravilhosa o passe que não havia no jogo. Então, assim, quando vem... Não é característica de mudar jogo, mas são caras que eles encaixam muito bem com o Alan. Tem isso também. Né? Uma coisa é Sosa e Maurício. A outra, quando você tem Felipe Anderson, Veiga, e o Andrés Pereira, o Alan, você tem posse, passe e uma velocidade com drible desconcertante, ruptura, e um centroavante, que é o Flaco faz isso também. Mas o Vitor Roque é uma potência, que é atacar a defesa contrária, superando marcação nos espaços entre zagueiros, ou lateral e zagueiro. É impressionante o Vitor Roque. E o Palmeiras entende isso. E isso é uma preocupação para o adversário, para o Flamengo na final da Libertadores da América. Porque agora a gente vai medir a evolução e os passos de um e outro no Brasileiro e projetar esse encontro fora. No Brasileiro, projetar esse encontro no dia 29. Porque a graça do futebol é essa, né? É isso. Aliás, falou do Vitor Roque, né? Tem mais um confronto Flamengo e Palmeiras aí, né? Pela artilharia do campeonato agora, né? Além do Caio Jorge estar lá com 17, o Arrascaeta também 17. O Vitor Roque agora entrou como postulante a essa condição, porque chega aos 15 gols e numa fase estupenda. Né? Mas isso é irrelevante. Por quê? Porque o que importa é ser campeão e isso agrega alguma coisa de Agora a artilharia do campeonato é irrelevante, então faz o seguinte, Arrascaeta, abre mão dos teus gols aí. Troca do título? Tá bom, não estou falando de troca do título. É simples. Abre mão aí dos teus gols, Arrascaeta. Fala pro Caio Jorge que é irrelevante, pro Arrascaeta. Não, os gols são importantes porque contribuem para a campanha da equipe. O cara faz 15 gols do campeonato, o Vitor Roque, e isso é irrelevante. Eu acho que para ele é muito Hoje importante. Ele fez 2, ganhou o clássico. Começou difícil para ele. E o campeonato foi difícil para ele. O que importa é quem vai ser... O que importa é ganhar o campeonato. Tudo bem, mas como é que você ganha campeonato, Vitor Birner? Às vezes com o artilheiro, às vezes sem o artilheiro. Não, então, se você ganhar com o artilheiro, é mais divertido. Com gols. Se você perfeito, mas eu não acho que essa disputa de jogadores para ver quem vai ser artilheiro. Se você tem no seu time alguém que produz 15 gols como o Vitor Roque, a sua chance, por exemplo, de chegar a um título, se você tem um bom time, se você coletivamente é muito bom, você tem mais condições de brigar do que um time que talvez não tem. Talvez não esteja me expressando bem, eu vou tentar fazer isso de um outro jeito. Vai. A disputa pela artilharia, a disputa é irrelevante. Para você, para o Vitor Roque é importante. Não, para ele é importante. É isso que eu estou falando. Mas é isso que eu estou falando. Mas para o torcedor, para o clube, para todo mundo, e para ele mais importante ser campeão. Você acha que o torcedor do Palmeiras também não vai ficar feliz? Ele carrega, se o Vitor Roque não for artilheiro do campeonato. Vai ficar mais feliz se for campeão com ele artilheiro. Mas eu não estou colocando essa questão do título, Vitor Birner. Porque eu acho que não é essa disputa, o jogador não entra pensando nisso. Você acha que o torcedor do Palmeiras... Claro que é óbvio que o título é mais importante, é óbvio que ganhar a Libertadores, o brasileiro, é muito mais importante do que ter o artilheiro do campeonato. Mas vamos lá, você acha que o torcedor do Palmeiras também não vai ficar feliz e falar assim, ainda tivemos o artilheiro do campeonato. Claro que vai. Com o título, claro. Mas eu acho que na cabeça do Vitor Roque isso existe. Não é? Para o jogador, sim. Claro. É lógico. Existe, embora eu acho, assim, a gente tem visto... Isso não quer dizer que não tenha solidariedade no time. Pois é. Ele não joga em busca disso. O que ele tem de bola do Flaco e ele também é solidário, porque você ia perceber naturalmente e falar, pô, esse cara agora começou só a pensar nele. E o Palmeiras não está. E eu lembro, Calçade, que a gente falava antes do jogo contra a LDU, quando o Palmeiras precisava vencer por 4, a gente falou, sei lá, os últimos 7 jogos e 6 o Palmeiras venceu pelo placar que precisava, ou por 4, ou por 5, ou por 3, que era para levar para os pênaltis. A gente falava isso. E mesmo o Palmeiras estando nessa situação em vários momentos, em jogos recentes,
a gente nunca percebe essa coisa de, bom, tá 3-0, tá 4-0, eu vou lá e vou atrás do meu golzinho e tal. Então acho que isso é muito legal. Aí tem uma coisa, acho que também eles percebem o quanto a dupla fez bem para ambos. Nossa. Né? Porque é impressionante como os dois subiram de produção num nível absurdo a partir do momento que começaram a jogar juntos. Acho que o Vitor Roque, a gente sabia da capacidade e do potencial dele, sempre foi muito claro pra gente. E o tinha gente já querendo queimar o Vitor Roque. Porque é isso, é aquela coisa. Aqui é tudo muito rápido, né? Pra você queimar jogador ou técnico no Brasil é sempre muito rápido. Mas nesse caso é até preciso ser justo com a torcida do Palmeiras, que às vezes acho que exagera na corneta e A torcida do Palmeiras, em momento algum, naquele começo em que ele não fazia gols, em momento algum ela começou a criticar, a ter burburinho. Já com o Flaco Lopes. A pedir a troca e tudo mais. O Flaco, ele tem já a primeira chegada dele, ele perde um gol contra o Atlético Paranaense fora de casa, que ajuda a eliminar o Palmeiras da Libertadores depois, né, no jogo de volta. Então assim, não é que a torcida odiasse ou pegasse no pé como já pegou de outros jogadores, mas o burburinho tinha. Claro. E acho que assim, para mim o que mais impressiona é a diferença do futebol mostrado pelo Flaco Lopes, do seu começo de trajetória no Palmeiras, para o que a gente está vendo agora. Porque é aquela piadinha. Joga em outra posição. Aquele meme foi o contato com o Messi que fez o cara voltar desse jeito. A cada jogo parece mais verdadeiro, porque é inacreditável. Hoje ele faz no primeiro tempo uma jogada que. A bola do gol pro Vitor é uma bolaça. Eu acho que como o time tem jogado muito bem, os jogadores só pensam no que eles precisam fazer para o time ganhar o jogo. As coisas fluem naturalmente. Isso eu concordo com você. E aí o cara sabe que talvez seja artilheiro. Ok, tudo bem, mas é importante. Mas eu não acho que tem uma rivalidade direta com a Arrascaeta, assim. Não, acho que ele quer ser artilheiro. Então, legal. Mas agora você chegou a isso. Não tem uma... Foi a pergunta que ele fez. Não, vocês estão também. Ele vai enlouquecer. Ele não quer, mas é. Mas não é. Mas é o seguinte. Eu acho que realmente entre os dois pode não ter uma rivalidade. Pode não ter mesmo. Não tá nem pensando no Arrascaeta. Mas... é legal, o cara pensava, eu posso ser artilheiro do campeonato, legal. Eu não acho que isso vai prejudicar a coletividade, entendeu? Eu acho que não é o cara que está deixando de servir, deixando de jogar coletivamente, ou dormir acordando pensando nisso. Só que, obviamente, o Vitor sabe como ele chegou, o que ele teve que ouvir, e tem um carimbo ali de ser campeão artilheiro, que é interessante. E ele também, a todo momento, é a contratação mais cara da história. Então, você começa a se pagar... Não tá pensando nisso, Pedro, mas assim, precisa ter uma resposta. Mas também é gostoso. E também é gostoso uma motivação a mais. Eu estou jogando para ser campeão, estou tentando ser artilheiro. Hoje eu fiz um gol, fiz 2, poderia ser outro. Que bom que foram 2. Não foi um. Eu acho que não tem uma questão ali muito a briga sobre a Arrascaeta. A briga é Flamengo e Palmeiras. Só que o cara... para esse tipo de coisa. A dupla de um lado é Arrascaeta e Pedro, a dupla do outro lado é Flaco e Roque. E acho que acaba conferindo ali um selo, acaba conferindo, sabe, algo interessante, que ele não vai viver por isso, não vai jogar por isso. Mas o Vitor Roque, a maneira como ele chega, a maneira como ele não se firma, volta, era um cara para se lembrar de seleção, demora, bate, volta, demora a se firmar, agora está lembrado de seleção. Na semana que ele é convocado para a seleção, ele faz 2 gols, decide um clássico que demorou ali a ser destravado. É interessante ele ficar com essa coisa do estou ali também na briga. A briga da tabela é polarizada para Flamengo e Palmeiras, a briga da artilharia é polarizada para Flamengo e Palmeiras. Ele representa essa coisa do lado do Palmeiras. É interessante e não vai entrar em campo pensando em fazer 3 gols independente. Um centroavante que não tem a pretensão de ser artilheiro daquele campeonato que ele está participando. Isso é melhor nem contratar. O cara chega e fala, não, artilharia não, esse negócio não é comigo. Então, você já desconfia dele. Eu acho que tem um ponto aí que é fundamental. É a administração do Abel, nesse caso. Claro. O Abel sabe que... Peraí, tá bom. Ele, em determinado momento, nós vimos, a gente comentou no Linha. Eu estava procurando o jogo aqui, eu não lembro. Acho que era um jogo contra o Corinthians. Quando ele vem com os dois e tira o Vitor Roque. É o jogo no intervalo. Contra o Corinthians. E o Vitor Roque estava bem. E a gente falou, não devia tirar. Que foi motivo de muitas críticas. Exatamente. A partir deste jogo, desta saída do Roque, ele passou a considerar mesmo, e aí mudou tudo. Foi o jogo do Ceará, que os dois entram juntos no finalzinho, e a partir dali muda tudo. Muda tudo, e ele falou, peraí, por que não?
Porque é o seguinte, cara, por mais que você pense num formato para o seu time, às vezes é o time que vai te mostrar qual é o melhor formato. É dentro de campo. Isso você ouve de muitos treinadores. Você vai contratar um jogador, você conhece, analisa, você vai buscar números, você vê 20 partidas, faz scout. No dia a dia, do seu lado no treino, você vai conhecer o cara. Aliás, sobre isso que o Calçade está falando, é importante que certamente foi o dia a dia no treino e não o que a gente via nos jogos. Exatamente. Que fez com que o Abel tomasse a decisão de fazer com que... E eles são uma dupla de ataque, não se discute. Mas se você disser quem é o centroavante desse time, não tem dúvida nenhuma que é o Vitor Roque. E foi certamente o que o Abel viu nos treinos que fez com que ele dissesse, não, o Flaco Lopes, que muita gente está dizendo que é caneludo, que vai bater bola na canela, ele tem a condição de fazer esse trabalho muitas vezes de meia. Ele tem condição de voltar, de iniciar as jogadas. E é isso que está dando muito certo também, né? Quer dizer, eu acho que na escolha da função dos dois, porque uma coisa é você dizer, beleza, Flaco Lopes e Vitor Roque podem jogar juntos. E isso sempre me pareceu, e eu falava lá atrás, mas o que eu pensava? O Vitor Roque pode jogar aberto pelo lado, porque o Palmeiras jogava numa época num 4-2-3-1. O Vitor Roque pode ser um dos caras que vai jogar aberto, vai cair um pouco mais pro lado, e o Flaco vai ser o centroavante, porque é bola de cabeça, bola aérea e tudo mais. Quando o Abel coloca os dois juntos, ele não coloca desse jeito. Ele nem sequer os coloca como uma dupla ali, jogando na mesma... Não, ele põe o Flaco mais atrás, como um meia, como um cara que chega na área e que serve mais ao Vitor Roque do que o contrário. E, cara, é o que a gente está vendo dar muito certo. Então, acho que isso parte do que o Calçade falou, da observação dos treinos também. Claro, e outra, eles têm uma... eu acho sensacional. Tem gente que acha que jogador... eu não quero saber se eles se gostam, eles se detestam, tal. Isso vai rachar e quebrar um grupo. Ser campeão assim é muito difícil. Tem exceções, que a gente pega a exceção e usa a vida toda. Então, quando você tem um elenco que realmente vira uma família, os caras se gostam, é diferente, porque na hora dos perrengues está todo mundo junto. Né? Na hora que o barco pode afundar, num clube desarranjado, um transfere o problema para o outro. E não é o caso. Então, no Palmeiras, você tem ali você tem vários tipos no futebol de superioridades de dentro de campo. Você tem a numérica, um setor com mais jogadores que o adversário. Você tem a qualitativa, que é se o Palmeiras fez isso contra a LDU. Reuniu muita gente de um lado esquerdo, para levar virada a bola para o Alan. O que acontece? Ele está em superioridade qualitativa, porque é ele com o marcador e ele é muito melhor. Estava o Coelho marcando ele, que era um cara que tinha jogado 33 minutos na Libertadores toda, em 11 partidas. Ali o Thiago Nunes foi por tudo ou nada e deu nada. E tem a socioafetiva. Isso pode parecer uma bobagem, é uma superioridade. Quando você encontra dois caras que se entendem perfeitamente e você percebe a felicidade do Flaco Roque quando ele consegue dar um passe para o Vitor Roque, e a mesma coisa o Vitor Roque. Você vê que a afinidade é tão grande que já virou Flaco Roque. Flaco Roque, Tamanha afetividade. Flaco Roque. É uma ótima, é uma pessoa só, é uma entidade. Palmeiras pode até jogar com um a mais que Flaco Roque ser uma única pessoa. Mas cara, isso é legal. E isso o treinador percebe. É o seguinte, o papel de um treinador também, em qualquer lugar, é não atrapalhar em muitos casos. E aí o que o Abel está fazendo? Poxa, eu encontrei uma dupla que no dia a dia essa dupla se apresentou para mim. Porque no começo era um ou outro. Entrava um, saía outro. Ou começava com o Vitor Roque, depois entrava o Flaco. Começava com o Flaco e entrava o Vitor Roque. Até o dia que... Isso é legal, um dia. Talvez... podiam fazer umas perguntas assim para o Abel mais legais. Né? Qual foi o dia que deu estalo? Você falou assim, a partir de agora vão ser os dois. Só lembrar que a dupla não... Hoje saiu a confirmação que nenhum dos dois, a dupla já seria desfeita. A Argentina convocou o Flaco, então já é certeza que no jogo contra o Santos fora de casa, no jogo na Vila, sem os dois. Para o jogo Flaco Roque. Contra Angola e Luanda, é diferente, né? Argentina, sem os jogadores locais, ou seja, você mexe no local do outro, do vizinho. Dane-se o vizinho. É isso aí, do vizinho é melhor que a sua, né? Vamos dar uma olhada. Em noite inspirada de Vitor Roque, o Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão e manteve o Santos na zona de rebaixamento
ao vencer o clássico por 2-0 no Allianz Parque. Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, o atacante marcou os 2 gols do Palmeiras. A segunda vitória seguida deixa o Verdão na liderança isolada com 68 pontos, abrindo 3 do vice-líder Flamengo, com 2 vitórias a mais. Faltam 7 jogos para o fim do campeonato. Por outro lado, o Santos chegou ao 4º jogo seguido sem vitória e termina a rodada na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 33 pontos, a 1 do Vitória, que tem uma partida a mais. A disparidade na classificação se refletiu em campo e Gabriel Brazão, que chegou a ser dúvida no clássico depois de sentir dores na região lombar durante o aquecimento, terminou o primeiro tempo como destaque. O goleiro do Santos fez boas defesas nos chutes de Maurício e Piquerez, e quando não deu para Brazão, quem brilhou foi Zé Ivaldo. Flaco Lopes recebeu de Piquerez, driblou o arqueiro e chutou para o gol, mas o zagueiro tirou em cima da linha. Com dificuldades para criar, o Santos só assustou com bolas aéreas. Foi assim que o William Arão marcou aos 23 minutos, mas o gol foi anulado porque o volante estava adiantado na hora do cruzamento. O segundo tempo começou com os 2 times criando grandes chances. O Palmeiras só não abriu o placar na cabeçada de Bruno Fux porque Gabriel Brazão fez milagre. A resposta do Santos veio com Vitor Hugo. Carlos Miguel cortou mal o cruzamento e o meia acertou a bicicleta em cima da linha. Gustavo Gomes tirou de cabeça. Para renovar o fôlego do time, Abel Ferreira colocou Felipe Anderson e Alan nos lugares de Maurício e Ramon Sosa, respectivamente. O prata da casa entrou fazendo fumaça e exigiu mais uma grande defesa de Brazão em chute de fora da área. Antes, o goleiro havia trabalhado na finalização de Vitor Roque. Até que brilhou a estrela da dupla de ataque do Palmeiras. Flaco Lopes ganhou a disputa de Zé Ivaldo e lançou para Vitor Roque, que dominou e finalizou na saída de Brazão. Na sequência, o atacante deu lugar para Facundo Torres e foi aplaudido de pé pelos torcedores. A partida ficou aberta nos minutos finais. Carlos Miguel mostrou reflexo para defender o chute de Roleiser e Alan respondeu com uma bomba na trave. O Palmeiras é o primeiro colocado com 68 pontos. E o próximo jogo do Palmeiras, é contra o Mirassol, no dia 9/11, às 20h30 pelo Brasileirão. Vamos